Olá a todos, que bom ter vocês mais uma vez aqui no meu canal. Sou João Márcio, técnico de manutenções em máquinas de costuras, e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal O Pulo do Gato Máquinas de Costuras. Neste conteúdo estarei mostrando num passo a passo bem detalhado como instalar o trançador para o ponto de cobertura da galoneira industrial. E partindo do princípio, antes de vermos o trançador propriamente dito, vamos aprender a passar a linha no tensor correto. O tensor 1, o tensor 2 e o tensor 3 correspondem às três linhas que vão nas agulhas, certo? Hoje não vamos trabalhar com esses tensores, a gente quer identificar o tensor correto do trançador, né? Descendo um pouco mais, temos os tensores 4 e 5, sendo que o tensor 5 é o tensor da linha do looper e o 4 é exatamente o tensor que a gente vai trabalhar, que é o do trançador. Agora vamos ver numa animação dinâmica como é a passagem de linha, né, até chegar lá no trançador. Começamos por esse conduíte metálico aqui à esquerda, onde a linha vai passar por dentro dele, certo? Desse conduíte, e vai direto para o tensor número 4, passando pelos guias do tensor, certo? Passando pelos discos de tensão lá do tensor, saindo pelo último guia e subindo até o guia de transição de 2 pontos, que vai levar a linha até o estica-fio, certo? Ó, saiu do tensor, vai passar pelo primeiro ponto e depois passa pelo segundo e sobe lá para o estica-fio, que a gente vai ver agora na sequência o que é o estica-fio, uma peça muito importante para o trançador. Tem que entender como funciona, qual é a função. Então agora lá, saiu do guia, certo? Do último ponto do guia, subiu, a seta está indicando lá o estica-fio, ó. Passa no primeiro ponto, por dentro do estica-fio, no segundo ponto, e vai descer até lá no tensor que é fixado no aparador da formação da laçada. Bom, gente, eu peço a atenção de vocês agora para esse esquema aqui do estica-fio. É um ponto muito importante, essencial para o bom funcionamento do trançador. Ele tem 3 pontos de passagem de linha. Nesta abertura que está em vermelho, onde a linha está passada neste momento, é o ponto de passagem mais usado, porque abrange a maior quantidade de tipos de linha. As indicações são linhas sintéticas, né? 100% poliéster, mistas e 100% algodão. Agora, essa furação que está em azul logo acima, é recomendado usar essa passagem quando for usar linhas ou fios com porcentagens consideráveis de elastano ou lycra, né, que tem muita elasticidade. E essa passagem em amarelo, que a linha corre por fora do estica-fio, é quando for usar linhas PT de algodão cru ou linhas com tingimento artesanal. Observe agora a dinâmica do estica-fio. Ele estica o fio e solta conforme a movimentação do looper exige. Continuando a passagem de linha, a linha saindo do estica-fio, ela vai passar agora nesse tensor que é preso no aparador de linha do trançador. A linha passa no primeiro guia, passa por dentro do tensor, depois passando pelo segundo guia, vai descer até o conjunto do trançador. A gente vai ver agora a linha passando no conjunto do trançador. São 3 peças que compõem o conjunto do trançador. A primeira peça é essa peça que a linha vai passar agora em amarelo, que é o guia impulsionador da linha, certo? Saindo do guia impulsionador, ele vai entrar por dentro do aparador do trançador, que é essa peça em azul. Saindo do aparador, a linha vai passar na ponta do trançador propriamente dito, ou looper cego, né, como alguns também chamam, que é essa peça aí que está em verde. Bom, pessoal, se vocês estão gostando desse vídeo até o momento, se esse vídeo está te favorecendo, esse conteúdo está te trazendo relevância, eu gostaria de pedir a vocês que deixassem seu like aí, seu joinha, né, que se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações, e qualquer dúvida em relação a esta máquina ou qualquer outra máquina, né, vocês deixassem lá nos comentários, que teria o prazer em responder. Dando continuidade ao vídeo, observe agora a linha aí em vermelho. Ela está passando na ponta do trançador, que está correto, mas porém ela está passando no meio das 2 agulhas. Essa passagem está errada. Na realidade, ela tem que passar antes da primeira agulha da direita e por baixo do calcador, porque olha para você ver, nessa situação não vai formar o trançado da linha.
Olha para você ver, ó, a seta amarela está indicando, tá vendo? Ó? Só tem as duas costuras das duas agulhas, certo? Mas o trançado não foi feito. Veja bem agora que a linha passou por trás da agulha, da primeira agulha da direita, lá está correto. Mas a linha ali no trançador está por baixo. Então nós vamos ter que colocar a linha por cima da ponta do trançador para que o trançador conduza essa linha até a segunda agulha da esquerda. Certo, gente? Ó, essa é a posição correta. Por trás da primeira agulha da direita e por baixo do calcador. E entre a ponta mais alongada do trançador, que está em amarelo, e a ponta de lança que vai pescar a linha que está em verde. Certo? Dessa forma, o trançado do ponto de cobertura vai se formar. Ó, para você ver como está indicando a seta em amarelo. Certo, gente? Agora a gente vai mudar a câmera de posição para começar a ajustar os pontos necessários para um sincronismo perfeito do conjunto do trançador. E para isso eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo, não percam nenhum detalhe, que é muito importante vocês permanecerem aqui para dominar o ajuste do trançador. A gente vai começar agora conhecendo os parafusos de ajuste de cada item do trançador. O primeiro que vamos ver é o parafuso que ajusta o guia impulsionador da linha, né? Para soltar esse parafuso, você vai usar uma chave Allen de 1,5 mm, certo, gente? Agora, o segundo parafuso que vamos ver agora é o parafuso que prende o trançador ou o looper cego na base, certo? No suporte do trançador. Tá vendo? Ó? Esse parafuso que a seta vermelha está indicando é o parafuso que prende o trançador na base, né? No suporte. O trançador em verde, certo? O parafuso a seta está indicando com a seta vermelha, e o suporte, né? A base do trançador está em azul claro. Afrouxando um pouco esse parafuso vai lhe permitir aproximar ou afastar a ponta de lança do trançador da agulha, né? Você vai ter a possibilidade de fazer esse ajuste. E para avançar o trançador para a esquerda ou para a direita, a gente vai trabalhar com este parafuso que agora eu vou mostrar. Certo? Vocês vão conseguir fazer o recuo, né, para a esquerda e para a direita. Você vai avançar ele para a esquerda e para a direita. O parafuso, né, esse parafuso Allen 3 mm, certo? Que prende a base do trançador no eixo, certo, gente? Que vai te permitir ajustar o trançador, né, lateralmente para a esquerda e para a direita. E por último, né, dos parafusos, temos esses dois parafusos aí, ó, que fixam a base do aparador de formação da laçada. Esses parafusos permitem você ajustar o aparador para cima e para baixo, né? Nas laterais também. Esse aparador tem uma posição pré-estabelecida já, né? Ele e as outras duas peças do kit aí do trançador. Vamos mudar a posição da câmera aqui agora, porque a gente vai começar a estabelecer o dimensionamento entre as peças, certo? Que são as medidas, né, recomendadas pelo fabricante. Esse momento do vídeo requer mais atenção de vocês pelo fato de trabalharmos agora com medidas em milímetros muito pequenas, e vocês têm que replicar com exatidão em suas máquinas. O primeiro ajuste que vamos conferir é a distância da ponta do trançador até a chapa de ponto. Certo, gente? Então essa distância de 8,5 mm tem que ser da ponta mais alongada do trançador até a chapa de ponto. Esta distância tem que ser exata, porque dela a gente vai tomar como referência para várias outras medidas que vamos ver agora na sequência. Essa ilustração que está na tela agora é direto do manual de instruções do fabricante. Vocês podem observar que é exatamente a medida de 8,5, né, que pega da superfície da chapa de ponto até a ponta mais alongada do trançador. Agora nós vamos ver o alinhamento do guia posicionador da linha referente ao aparador da formação da laçada. Olha para você ver, tem que ficar alinhado com o aparador, certo? A ponta do guia tem que estar alinhado com o final do aparador ali, ó. Agora observe o quanto esse trançador vai avançar depois que passa pelas agulhas. Ó, ele passou pela última agulha da esquerda 5 mm. A ponta de lança que pesca a linha do trançador avança 5 mm da agulha da esquerda. Confirmando agora com a ilustração do manual do fabricante, vocês podem observar que, olha, a ponta que pesca a linha do trançador avançou 5 mm, né, para frente da última agulha da esquerda. Um detalhe importante que vocês não podem deixar de fazer é passar a linha nesses guias aí da bitola de agulha, certo? Para a linha ficar
mais junto possível da agulha para fugir do raio de ação do trançador, senão o trançador pega na linha. Vamos mudar agora a configuração da câmera para a gente trabalhar com um zoom, né? Vamos ver de mais perto agora, porque as distâncias agora são menos de milímetros. E começando com essa medida da distância do guia de posicionador da linha para o aparador, tá vendo? De 1 milímetro, ó, do guia para o aparador. Então, como está agora nessa ilustração do manual do fabricante. Vamos dar um zoom na imagem aqui, olha para você ver, o guia da linha ele está acima do aparador a 1 milímetro, certo? Ele não chega a tocar. Vou colocar em câmera lenta agora para a gente ver a dinâmica de atuação dessas três peças, do aparador, do guia fio e do trançador. Olha para vocês verem, o trançador vai recuando até quando a linha guiada pelo guia posicionador fica na frente, né, da ponta do trançador, e ele começa já a avançar em direção às agulhas. Ele vem, né, avançando, e a linha que está lá no aparador, ó, ela vai subindo em direção à primeira agulha da direita, ó. Quando as agulhas chegam lá no ponto morto superior, quer dizer, no ponto mais alto delas, a linha encosta lá no final do aparador da formação da laçada. Quando a agulha começa a voltar novamente, quando ela começa a descer, ela vai passar por dentro da laçada formada pela movimentação do trançador com o aparador, certo? A agulha vai passar por dentro, a agulha da direita passa por dentro da laçada. Só a agulha da direita que passa por dentro dessa laçada. Agora, para você ver novamente, ó, vai lá, pescou a linha, está passando pela agulha da direita, agora está passando pela agulha da esquerda. Ó. Na agulha da esquerda, ele vai passar com a distância de 0,5 milímetros, tá bom, gente? Essa é a distância que vai passar quando estiver passando em frente à agulha da esquerda, como está nos orientando aí, ó, o manual, né, de instruções do fabricante. Ó, quando a ponta do trançador passa bem em frente à agulha da esquerda, ela tem que passar a 0,5 milímetros. Essa é a medida padrão, beleza, gente? Bom, agora vamos continuar. Vocês devem ter observado que essa máquina está só com duas agulhas, mas se tivesse com a agulha do meio, não ia fazer diferença na regulagem, porque a agulha do meio ela não passa por dentro das laçadas, certo, gente? Agora vamos ver a medida da distância do trançador para o aparador da laçada. É de 0,5 milímetros, tá bom, gente? Essa é a distância padrão que nos recomenda, né, o manual de instruções do fabricante, como agora está nessa ilustração. Observe para você ver, vou dar um zoom aqui, ó. A distância do trançador para o aparador de laçada é de 0,5 milímetros. Ok, gente? Assim como é 0,5 milímetros também a distância entre a ponta do trançador para a agulha da esquerda, como está aí na ilustração. Não pode esquecer dessas medidas, gente. Bom, próximo ponto agora a ser conferido é a medida da ponta da agulha que sobra para baixo do trançador quando a agulha está na parte mais alta, quando ela está no ponto morto superior. A agulha, né, vai passar 1 milímetro de ponta para baixo do trançador, como está aí, né, na ilustração do manual do fabricante. Ela, quando a agulha está no ponto morto superior, ela passa 1 milímetro para baixo do trançador. Essa é a medida padrão, gente. Mais uma medida a ser gravada aí para poder ajustar a sua máquina. Preste atenção na agulha da esquerda, que ela vai passar por dentro da laçada formada aí pelo trançador. Ó, tá vendo? Ela vai descer dentro da laçada, certo? Ela desceu, pegou a laçada, certo? Como eu disse anteriormente, né, a agulha da direita, lá, a primeira agulha, pega a laçada na frente, e a agulha da esquerda, né, essa última agulha, pega a laçada atrás. Agora, preste atenção que essa distância do aparador da laçada para a bitola de agulha é quanto menor possível. Não pode relar, não pode tocar uma peça na outra, mas também tem que ficar bem perto, tá bom? Essa é a regulagem. Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês referente ao trançador da galoneira, certo? Chegamos ao fim de mais um vídeo. Vamos agora fazer um teste final de costura aqui para vocês verem que ficou funcionando, certo? Que tá tudo ok. Eu agradeço a todos que ficaram nesse vídeo até o final, né? Que acompanharam o vídeo inteiro. Espero que tenham gostado desse vídeo, né? Que tenham absorvido o conteúdo, que tenham entendido. Vou deixar na tela final mais 2 vídeos para vocês estarem assistindo aí do canal. Até o próximo vídeo, né? E fiquem com Deus.